segurança e pessoas. Nós vamos falar sobre segurança e sobre você. Você é uma pessoa. E nós queremos falar sobre você hoje, sobre pessoas e sobre segurança. Rapaz, isso é uma revelação. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa, viu, Rogério? Busquei agora no ar. Não, essa foi... Pode ficar seguro disso. Você pode. é uma pessoa. Eu queria ter uma segurança. Não. Você é benção demais. Nós temos aqui o Salmo 127:1, que fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, se você olhar esse texto aqui, você vai ver que a sua segurança está no Senhor. Não é? Então, nós vamos, falar em qual é a segurança, referente a você, no Senhor. Esse texto, ele diz tudo, a menos que Deus permaneça no centro de seus esforços. Você trabalhará em vão. Olha bem, a menos que Deus permaneça no centro de seus esforços, você trabalhará em vão. Quer comande um exército, uma construção, ou fique assentado atrás de uma mesa, não pode sozinho lutar. Construir ou planejar com sucesso a fim de alcançar algo permanente. Pessoas inteligentes não apenas incluem Deus em suas estratégias, mas também o coloca no centro de todas as coisas. Somente Ele pode dar segurança. Não podemos obter nas outras pessoas, Somente Ele pode dar segurança. E é uma coisa que nós não podemos obter nas pessoas, que é aquilo que nós obtemos só de Deus, que é soberano. Considere a seguinte lista de regras acerca de segurança e pessoas. Mas eu não vou te falar agora, porque Rogerinho vai falar. Obrigado, Guerra. Mas o texto, um versículo apenas, mas de um impacto e uma profundidade muito grande. Mas eu queria colocar esse texto em dois aspectos, que são exatamente dois aspectos que o texto deixa muito claro. Primeiro é guardar a sua casa. Segundo, guardar a sua cidade. Nós temos aqui dois aspectos que eles demonstram o nosso ponto de segurança. Muitas vezes, a nossa segurança está na estrutura familiar. Sim. Quando nós criamos uma expectativa em cima das pessoas, e essas pessoas são as pessoas que estão mais próximas de nós, que é a nossa casa, que é a nossa família. Então, essa estrutura familiar, ela precisa estar sendo fundamentada em Deus. Então, se Deus não guardar a sua casa, então primeiro a sua casa, Então, olha bem, por mais que eu dependa dos meus familiares, dos meus parentes, eu preciso entender que os meus parentes só podem suprir determinadas necessidades minhas, porque Deus colocou essas condições e esses recursos nas mãos dele. Outro aspecto importante que eu queria ressaltar é que, por maior que seja a minha necessidade, o meu suprimento não vai vir das pessoas, ele vai vir de Deus. Se Deus não edificar a casa, Então, ele precisa estar edificando a casa, edificando a família, edificando essa estrutura familiar. Então, esse é o primeiro ponto. Muitas vezes, nós colocamos uma expectativa nas pessoas da nossa família, E colocamos, inclusive, um peso sobre muitas pessoas, e esse peso não devia estar
sobre essas pessoas, mas devia estar sobre o Senhor, né? A outra questão, ele já é um pouquinho mais abrangente, que ele traz o aspecto em relação à cidade, né? Se o Senhor não guarda a cidade, né, em vão vigia a sentinela. Então nós temos aí um aspecto que já extrapola a estrutura familiar. Então, eu não tenho que estar colocando a minha confiança no governo. Eu não tenho que estar colocando a minha confiança nos poderes e nas instituições que são estabelecidas. Minha confiança precisa estar no Senhor. Essas instituições também precisam ser guardadas pelo Senhor. O governo também precisa ser guardado pelo Senhor. Então, eu não posso ficar criando uma expectativa que não seja no Senhor. Claro, o governo, assumindo as suas responsabilidades, vai fazer com que muitas coisas aconteçam em meu favor e em favor de todos aqueles que estão debaixo dessa estrutura de governo. Com certeza, essa é a função dele. E esse governo precisa estar também atento a cumprir o propósito que ele tem. Mas a minha expectativa não pode estar sendo edificada em cima desse governo, né? Então, essas duas esferas, tanto de uma estrutura familiar quanto uma estrutura de governo a nível de instituições, que aí o que a cidade representa, né? Então, nós temos um foco na pessoa e nas coisas erradas. A nossa esperança, a nossa expectativa, ela precisa estar no Senhor. Amém. Nós temos aqui, as pessoas não podem trazer segurança permanente, né? A segurança permanente, ela está em Deus, né? E muitas vezes as pessoas, elas podem até trazer uma segurança para você, mas não permanente. Né? O ser humano, ele falha, ele vacila, mas o Senhor não. Né? Nós devemos estar debaixo, né? Nós já fizemos um programa aqui sobre o Salmo 91, né? E é muito interessante você estar debaixo das asas do passarinho, não é? Das asas, a proteção do Senhor, ela é para sempre. E eu tenho que confiar nisso, eu tenho que acreditar, eu tenho que colocar o coração nisso. O ser humano é falho. Né? Então, a nossa confiança, ela tem que ser plena no Senhor. Por isso que muitas pessoas decepcionam quando vão para a igreja. Porque o que acontece? Eles colocam a confiança deles em homens. E esquece de olhar para a cruz, esquece que Jesus que é o centro ali, né, das atenções na igreja. Nós estamos ali por conta de quê? Por conta de Jesus. Né? O homem foi um canal de Deus para levar você até Jesus. Mas a sua confiança, a sua segurança está em Cristo, está em Deus, está no Espírito Santo, está na Trindade Santa. Então nós colocamos aqui, as pessoas não podem trazer segurança permanente, porque só permanece em Cristo. Até porque, Guerra, as pessoas não são eternas. Sim, outro detalhe, né? Não tem como... Que isso eu quis deixar para você. Não tem como são ser... permanentes. É lógico, com certeza. Muitas pessoas, inclusive, além de não serem eternas, elas passam pela nossa vida de forma transitória. Sim. Então, hoje estão aqui perto de nós e amanhã não estarão mais perto de nós. Com certeza. Não no sentido de terem morrido ou não, que isso vai acontecer um dia, mas no sentido de ter uma mudança. Então, hoje ela está disponível, amanhã ela pode não estar disponível. Hoje ela mora dentro de casa conosco, amanhã, de repente, ela casou e não está morando mais. Sim. E isso é uma coisa que nós estabelecemos e precisa realmente ser revisto, e nós temos muitas pessoas que vivem essa perda, né? E Sim. depois não sabe como lidar com essa perda dessa pessoa. Então, algumas pessoas criam expectativas, por exemplo, nos filhos. E os filhos vão ficar ali até um determinado momento. Depois disso, os filhos não vão ficar mais. E aí não adianta. Eu não posso criar uma expectativa permanente
em função do relacionamento com esse filho. A mesma coisa pode acontecer com os pais. Os filhos criam uma expectativa de uma vida permanente em relação aos pais, mas isso não é vitalício, isso não é eterno. Então, eu não posso ter essa expectativa numa situação, numa pessoa, sabendo que essa pessoa é transitória e não é eterna. Com certeza. Aqui nós temos pedido de oração, que essa é uma das maiores demonstrações de que, na realidade, as pessoas não são permanentes. Né? E não podemos estabelecer confiança nas pessoas. No sentido assim, confiança de que as pessoas são a solução. Não é? Claro, confiar esse é um pressuposto, né, de todos nós. Confiamos uns nos outros. Sim. Né? Mas entendendo que quando extrapola isso, é só o Senhor. Não é? Então, por exemplo, aqui, ó, boa tarde. Eu preciso de oração para Amanda Matos. Né? Ela está com uma inflamação no joelho e faz mais de um mês, desculpa, que os remédios e os médicos não conseguem fazer nada, né? Ela precisa da oração. Né? O nome dela é Amanda. Muito obrigado. Quem mandou a mensagem é o Juliano. Né? Então, ou seja, nem a capacitação humana da medicina, nem os medicamentos conseguem mudar uma história. Não é? Ou seja, quantas vezes as pessoas estão estabelecendo a sua segurança no médico, no tratamento, não é? Ou na medicação. E essa é uma situação que eu acho... Assim, não que isso não seja isso, importante, claro, mas isso não significa a solução. Isso. Né? Nós temos aqui, não podemos pôr a nossa saúde emocional na mão de outras pessoas. Há um entendimento disso aqui. Né? Muitas vezes a gente auxilia a pessoa na questão emocional, que é um trabalho que nós fazemos na área de cura interior. Mas nós somos direcionados por Deus para ajudar essa pessoa na área emocional. Agora, a minha confiança, ela tem que ser em Deus, né? Sobre o meu emocional. A Bíblia, ela traz paz ao meu coração. Né? Muitas vezes a pessoa está ansiosa, então ela lê um versículo lá, lê uma parte na Bíblia e ela traz paz ao coração daquela pessoa e direção para ela caminhar. Agora, essa área emocional aí, esse meu coração, esse sossego que eu vou ter, essa paz que eu vou ter interior, eu tenho que realmente buscar ela em Cristo. Então, nós colocamos aqui, não podemos colocar nossa saúde emocional totalmente na mão de pessoas e confiar no Senhor e confiar que Deus vai usar pessoas nas nossas vidas para que nos ajude na nossa saúde emocional. Mas está tudo debaixo da direção do Senhor. E quem finaliza a cura é o Espírito Santo. Nós direcionamos. Quem finaliza é o Espírito Santo. E aí nós temos, eu gostaria até de colocar isso de uma maneira curiosa para você, para que você procure a respeito de programas que nós fizemos já há algum tempo atrás com essa temática que é a dependência emocional. Então, a nossa saúde emocional, ela não pode depender do outro. E eu não posso criar esse vínculo de dependência emocional de outra pessoa. Então, eu só vou estar feliz se a outra pessoa fizer isso. Ou eu, tudo que tenho que fazer, preciso do aval daquela pessoa. Então, nós temos uns 2 ou 3 programas com essa temática, que é um tema específico sobre dependência emocional. Então, eu não posso criar essa dependência das minhas emoções em função da outra pessoa. Eu sou responsável pela minha alegria, eu sou responsável pela minha saúde emocional, eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo ou deixando de fazer.
Então, seria muito simples eu simplesmente transferir. Sim, né? com Não, certeza. eu estou triste por quê? Por causa do Rogério. Eu não vou fazer isso por quê? Por causa do Rogério. O que eu fiz? Pois é, estou esperando você fazer. O que eu fiz? É exatamente isso. Eu fico sempre esperando o outro fazer e aí eu acabo vivendo uma vida que não é a vida que eu quero viver e responsabilizando o outro. Então, essa questão de dependência emocional e codependência é algo muito sério e você pode buscar nos programas que a gente já fez. Então, entre no site da redesuper.com.br, programa de tudo um pouco. Dentro do programa de tudo um pouco, você vai ver o quadro Clínica da Alma e você vai ver esses temas, como outros também, e você poderá acessar, tá certo? Então, faça isso. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado com essa questão da dependência emocional, identificando se há ou não dependência emocional na sua vida, ou se você está trazendo ou não outras pessoas dependentes emocionalmente de você. Né? Isso é uma dica interessante. Nós temos aqui a participação DDD 69, ela diz assim, paz, irmãos, gostaria que vocês orassem por mim, porque Deus começou seu ministério em minha vida. Amém. Amém? Amém. Sou Manuel. Amém, Manuel. Deus abençoe. Queremos orar para que realmente o Senhor continue a expandir o ministério dele dentro de você. E você entenda qual é o ministério do Senhor na sua vida. Amém? Já nós temos aqui saúde espiritual e emocional requer lidar sempre com a verdade. É uma palavrinha, né? Verdade, que vem... A saúde espiritual e emocional, ela tem tudo a ver com a verdade. Jesus, ele fala lá em João 14, eu acho 14:6, ele fala assim, eu sou a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão através... o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, o Senhor diz, ele coloca ele como o caminho, a verdade e a vida. E nós temos aqui nessa questão, saúde espiritual e emocional, quando você realmente vive a verdade. E tem muitas pessoas que estão na igreja, que buscam, mas não vivem realmente a verdade. E eles enganam a si mesmo, não é? E traz isso para dentro dele, e muitas vezes ele acredita na própria mentira que ele vive. E nós precisamos de ser verdadeiros, primeiro com as pessoas e depois consigo mesmo, não é? Eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. E aí o Senhor vai abençoar. Então nós precisamos de entender isso, compreender essa questão da verdade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Amém. Quando a gente pensa, Guerra, nesse princípio de saúde, tanto espiritual quanto emocional, conectado com a verdade, aí nós temos uma relação que precisa ser uma relação de inteira transparência. Sim, né? Com certeza. E muitas vezes nós não encontramos essa verdadeira transparência nas pessoas. Por isso que nós precisamos ter essa segurança, não nas pessoas, mas em Deus. Então Deus não muda. Esse é um primeiro ponto. Sim. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Ele não muda. As pessoas mudam. Sim. As pessoas mudam de opinião, as pessoas mudam de motivação, de estratégias, de comportamentos, né? Mas Deus, ele é imutável. Se eu coloco essa expectativa nas pessoas, eu corro o risco de, quando essa pessoa mudar ou agir de uma maneira diferente, eu me frustrar e aí perder essa segurança que antes eu tinha. E isso acontece muitas vezes, não é? Às vezes a gente tem um bom relacionamento com uma pessoa, somos amigos e de repente esse amigo arranja uma namorada.
E aí ele não é mais aquele amigo disponível que eu tinha antes. Por quê? Ele mudou? Não. Ele continua a mesma pessoa, só que agora tem uma outra pessoa que está se relacionando com ele de uma outra forma. Com certeza. Então, eu estou estabelecendo preciso estabelecer um outro nível nessa minha relação. Ou vou incluir, né, a namorada do meu amigo, ou vou entender que meu amigo realmente precisa desse tempo, porque ele precisa desenvolver esse outro nível de relacionamento. Com certeza. Né? Tem pessoas que não sabem dividir amizade, né? Ele tem uma amizade e ele chega no local, ele quer que aquela amizade só seja dele. Sim. Não é? E fala, não aceita não, mas eu cheguei lá, fulano deu atenção para outro e não deu para mim, então isso também a pessoa tem que entender isso, que tem que saber dividir isso, saber contactar com todo. Tem gente que não sabe conviver em grupos, não é? Mas acontece essas coisas mesmo? Eu estou surpreso. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Você vive em que mundo, hein? O planeta que você está, né? Desce daí. Desce. Nós temos aqui a participação, né, do nosso irmão, aliás, que não se identifica, mas diz assim: boa tarde, a paz, estou ligado no programa em Arari, Maranhão. Bênção, obrigado aí pela sua participação, né? Muito bom. Diz assim, aqui em Mossoró tem, pergunta se tem um ministério da Clínica da Alma, onde eu posso encontrar, né, na igreja. Então, aqui ele coloca que está passando, né, muitas dívidas, e por conta das dívidas está gerando uma ansiedade, e por conta da ansiedade, para poder resolver, pagar as contas, né, tenho tido crise de asma, orem pela minha saúde. Fico com vergonha de voltar a fazer a obra sendo uma devedora, e aí entre parênteses assim, pecadora. É dívida com banco e financeiras, as pessoas não sabem, mas eu sinto vergonha disso. O que eu devo de fazer? Está perguntando se é Mossoró, Rio Grande do Norte, perguntando se o Ministério tem, o Ministério Clínica da Alma lá, onde pode encontrar a Clínica da Alma numa igreja, né, lá. Tem acompanhado a gente aqui pela TV, né, DDD 84. Deixa eu só falar para você, o nome é Ana Lúcia. Ana Lúcia, muitas vezes dentro do nosso coração, esse sentimento da vergonha, ele é real, né? Muitas vezes as pessoas não estão sabendo o que você está vivendo, o que você está passando, né? Mas dentro da gente, quem assim sempre procurou fielmente honrar os seus compromissos, é passível de nós passarmos por situações de aperto, é passível de nós passarmos por enfrentarmos dívidas, não é? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos da economia amanhã. Não quer dizer que você deliberadamente quis, sabe, se endividar, você quis pecar, né, como você colocou. Então, eu quero dizer para você que a vergonha é uma situação que nos invade. E muitas vezes ela vem com o intuito de nos travar no aspecto emocional, espiritual e principalmente, como você coloca, né, que trabalha, né, na igreja, você, né, está engajado, envolvido na igreja local. Então nós queremos dizer para você que a sua dependência realmente é e precisa ser do Senhor, né? A sua dependência não é do dinheiro, né? A sua dependência é o Senhor que sabe o que você está enfrentando. Então não permita que essa situação ela venha te travar, parar e desenvolver muitas vezes enfermidades psicossomáticas que acontecem. Então você tem que olhar para essa situação com um momento de aprendizado, você tem que olhar para essa situação com um momento de você superar isso na dependência do Senhor. E isso tudo precisa se tornar algo pedagógico na sua vida, sabe? De crescimento, de amadurecimento, né? De você poder enfrentar essa situação com sabedoria, né? Se você errou no seu investimento, então aprenda sobre isso, sobre a área de finanças, né? Tem tantos cursos bons, gratuitos, nessa área de como você administrar o recurso, como você sair das dívidas. Tem tantos recursos nesse sentido que às vezes está disponível na internet, é só você pesquisar, inclusive cursos cristãos com base bíblica,
né, como um deles que aqui na Igreja da Lagoinha tem, chamado Crown, que é um curso especificamente nessa área de finanças, de como você aplicar o seu recurso, enfim, faça a sua parte no que diz respeito e descanse e entregue tudo isso no Senhor e não permita que a situação venha gerar, travamento, desesperança, e muitas vezes tem pessoas que deixam o ministério por conta disso, ou seja, é importante você buscar uma ajuda debaixo da liderança da sua igreja. A Clínica da Alma ainda não está aí, é um motivo de você orar, né, por isso, nos ajudar nesse sentido. Quem sabe Deus abre as portas para nós irmos até a igreja que você congrega e a gente poder treinar pessoas, ensinar, capacitá-las nessa área para ter uma base aí e Deus levantar homens e mulheres aí dispostos para poder, ouvir as pessoas, ministrar nas pessoas. E isso acontece e a gente sabe que isso vai acontecer para a glória dele, tá bom? E aí, Guerra? Nós temos aqui pessoas magoadas, naturalmente magoam outras pessoas. Não é? A pessoa ferida, normalmente ela vai ferir a outra pessoa, porque ela está magoada, ela está ferida e muitas vezes as pessoas chegam e aquele momento a pessoa vai tratar mal, né? Vai dar mal resposta. Então é uma coisa assim que a pessoa tem que cuidar disso, tem que tratar essas feridas e colocar qual a segurança que você vai passar para a pessoa se você está magoado, está com o coração carregado, é que a pessoa te procura, né? Muitas vezes o conselho sai até mal, não é? Até uma retaliação, uma vingança, né? A pessoa ela vai dar um conselho que não é nem aquilo que ela pratica, mas por ela estar magoada, ela acaba dando um conselho ao contrário do que ela pensa, né? E depois pode até acontecer certas coisas, depois ela vem arrepender e trazer até um sentimento de culpa, né? Puxa, naquela hora eu não podia dar esse conselho, fulano procurou naquela hora e eu dei um conselho errado, não é, com a mágoa que estava no coração e tudo. Isso a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Procure até nem aconselhar na hora que você estiver com mágoa, com o coração carregado, né? O Rogerinho vai falar para você aqui que ele está com o coração cheio de paz. Deixa eu, Rogerinho, antes de você falar, então deixa eu só incluir aqui essa participação, que é a do pastor Wagner Lima. Ele diz assim: quero agradecer a Rede Super, pois tem fortalecido a nossa caminhada através dos seus programas. Glória a Deus. Amém. Estou pastoreando uma igreja no Vale de Jequitinhonha, na cidade chamada Minas Novas. Estamos aqui há 8 anos em missões. Sou do Rio de Janeiro, ele é da Baixada Fluminense, é de Belfor Roxo, a gente conhece Belfor Roxo. Nós estivemos aí em Belfor Roxo ministrando a Clínica da Alma. E peço oração pela nossa família, não é? Lá no Vale de Jequitinhonha. Né? E lá um local tão escasso em todos os aspectos. Com certeza. E tão pesado espiritualmente também, né, Rogério? Eu já tive em Minas Novas, em 92, 91, Esse 92. É rodado, é rodado. É caminhado, viu? Eu já tenho Minas Novas, Minas Velhas, só Minas. Mas a melhor mina é essa de sabedoria que eu tenho junto do meu lado, que é você e o Rogério. Tá bom, viu? Nem tanto. Nem tanto, Rogerinho. Mas é interessante, Guerra, quando você coloca o aspecto, né, de que as pessoas feridas, elas vão ferir outras pessoas. Sim. As pessoas magoadas, elas vão ter realmente dificuldade em abençoar outras pessoas, porque ela está com um sentimento ruim. Sim. Então, nós vemos isso com muita frequência no ministério, e essa é uma realidade não só no ministério, mas uma realidade no dia a dia das pessoas. A maioria das vezes que alguém é ferido, ele é ferido por alguém que também está ferido, ou que foi ferido em um determinado momento
e que não passou por um processo de cura. Com certeza. Né? As feridas, elas são geradas por pessoas, na grande maioria dos casos, e essas pessoas são pessoas que também passaram por feridas. Nós temos uma coisa muito interessante que a gente poderia chamar de o ciclo da ferida, que é a perpetuação da ferida nos relacionamentos. Então, alguém foi ferido e essa pessoa, ela não se curou, e por não ter sido tratada e curada, ela vai ferir outra pessoa e essa pessoa vai propagar a ferida para outra pessoa e nós temos esse efeito dominó. Isto é, um ferido gerando feridas, aí essa ferida acaba gerando outra ferida e assim por diante. Então, cada um de nós, como pessoa, nós temos uma história. E a nossa história não é uma história perfeita. Ninguém passou, não é, sem nada, né, sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca durante a nossa trajetória. Nós temos e acumulamos experiências e na grande maioria das vezes essas experiências não são somente experiências boas. Nós passamos por experiências também ruins, experiências traumáticas, experiências de dores, experiências de rejeição, experiências de abandono, de traição. Então, essas experiências acabam ficando em nós e são referências para nós e nós agimos de acordo com essas referências que essas feridas trazem para nós. Aí é que está a grande diferença. Com certeza. O Senhor, Ele não passa por isso. O Senhor, Ele está sempre limpo, puro e Ele não, em momento nenhum, vai agir ou reagir de acordo com qualquer ferida ou com qualquer sentimento que nós poderíamos chamar de um sentimento tóxico. Sim. O Senhor não tem isso. Então, se eu guardo esses sentimentos, aí eu vou poder, né, passar esse sentimento ferindo outras pessoas, contaminando outras pessoas. Então, eu preciso realmente tomar cuidado com relação a isso. Né? E aí eu gostaria, Guerra, até de voltar no aspecto que a gente estava discutindo antes com relação à verdade. Sim, né? Com certeza. Eu preciso entender que a outra pessoa, ela pode não ser verdadeira o tempo inteiro de acordo com o meu ponto de vista. Sim. Mas o Senhor, Ele é verdadeiro o tempo todo. Ele não muda. As pessoas podem mudar, mas Deus não muda. Então, quando eu coloco, né, a minha segurança nas pessoas, eu corro o risco de ter essa segurança frustrada porque as pessoas são mutáveis. Mesmo que elas tenham a vontade de serem verdadeiras. Sim, com certeza. Agora, quando eu ponho essa expectativa de segurança em Deus, Deus não muda e Ele é sempre verdadeiro. Nele não há nenhuma sombra de variação. Ele não muda nunca. Então, essa é uma diferença. Não é? Então, Ele sempre foi, será, continuará sendo, de eternidade a eternidade, o mesmo Deus, sem sombra de variação. Então, Ele vai sempre ter, para mim, a referência da verdade. E aí, eu não vou me frustrar e nem me decepcionar nele. Né? Ok. O Guerra, acho que seria bom a gente entrar no último ponto. Sim, com certeza. Tem uma participação aqui que, na realidade, vai complementar. Tá. Os problemas surgem quando dependemos das pessoas para fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Então, tem coisas que dependem só de Deus. E muitas vezes nós recorremos às pessoas, mas aquilo é Deus que faz. Então, a pessoa não vai conseguir fazer e nem vai conseguir ter resposta para você, não vai conseguir te ajudar, se é só Deus que pode fazer isso. Não existe ninguém
ninguém acima de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Então saiba de uma coisa, tem coisas que é só Deus que vai fazer na sua vida. Não adianta aquilo, você procurar alguém e falar, não, você tem que fazer, é você que tem que me ajudar nisso, é você que tem que fazer isso. Não, é Deus que vai fazer e tem mais uma, no momento dele e não no seu. Verdade. No dele, na hora dele, no momento dele é que vai acontecer. Então você tem que esperar. E olha só, na verdade, essa pergunta aqui, eu tenho certeza, muitos de vocês, eu já enfrentei isso na minha vida, se deparou com uma situação dessa. Né? E olha só, se não complementa o que nós precisamos abordar aí, que nosso tempo está caminhando. A paz. Estava orando por uma bênção, uma situação no ano passado. E em um culto, um pastor virou para mim e disse que eu não precisava mais orar por aquela causa, que antes que o ano de 2015 terminasse, eu iria receber a vitória. O que aconteceu? 2015 terminou e nada aconteceu. Nada aconteceu. Me senti infeliz e frustrado. E não sinto desejo de orar para mais nada, nem para aquilo e nem para mais nada. E a pergunta é, o que eu devo fazer? É uma perguntinha, né? Aqui está a resposta, posso até te emprestar. Presta para ele. Pois é, aí no Dureza, caso, né? é uma situação que houve uma palavra Sim. que estava alinhada a uma necessidade. Ou um desejo do coração. Ela já vinha orando e entendeu que esta era a resposta de Deus. Fica muito difícil, muitas vezes, nós julgarmos a profecia quando nós estamos tão envolvidos com aquele motivo da profecia, né? Então, a palavra nos orienta que nós devemos julgar a profecia. Talvez eu também, recebendo essa palavra profética, eu talvez pararia de orar, porque eu já tinha uma resposta do Senhor. E nós, inclusive, fizemos um programa há um tempo atrás a respeito dessa busca. Até quando devo buscar? Exato. Né? Então, eu entenderia também, como você entendeu, que Deus já estava trazendo a resposta e que eu não precisaria buscar mais. Tá certo? Agora, o fato de não ter acontecido não significa que Deus errou. Ou que Deus prometeu alguma coisa que ele não pode cumprir. Que é o aspecto que você referiu ali. Isso, tem com coisas certeza. que é só Deus. Só Deus aqui. O que pode ter acontecido é eu realmente parei de orar em função de uma palavra profética e essa palavra não foi a palavra de Deus naquele momento ou para aquela situação. Isso é uma possibilidade. Sim. Né? Há essa possibilidade. Há também a possibilidade de um espírito de engano. Com certeza. De repente, você estava naquele momento quase, né? Quase na hora da bênção e de repente você para e não caminha mais. Mas eu prefiro pensar de uma outra maneira. Independente da profecia ou não, isso não quer dizer que Deus está desqualificado. Ele continua sendo Deus. E você pode, inclusive, voltar a orar pelo mesmo motivo que você estava orando antes. Olha, você ainda não recebeu aquilo que estava buscando e entende que essa busca é algo que Deus tem para você, então não aconteceu naquela data profetizada, isso não quer dizer que não vai acontecer mais. Então, volte a orar. Por quê? Porque ainda não veio a efetivação da resposta. Né? Com certeza. E isso não desqualifica Deus. Mas quando você estava falando, Guerra, eu lembrei da situação de Naamã. Quando Naamã pega a carta com o seu rei, o rei da Síria, e vai até o rei de Israel em Samaria e leva uma carta para que
ele fosse curado. Isso. Não é? Então, Naamã chegou a mando do seu rei em um outro rei para receber aquilo que rei nenhum podia fazer, a não ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele foi com uma expectativa de que o homem, o rei, ia fazer alguma coisa que somente Deus poderia fazer. E qual foi a resposta do rei para Naamã? Esse homem está querendo confusão comigo. Por acaso sou eu Deus ou estou eu no lugar de Deus? Né? Então, o rei de Israel, ele entendeu que aquilo que estava sendo requisitado não estava sobre ele, ou ele não tinha autoridade ou poder para fazê-lo. E isso nós precisamos realmente entender. Saber que Deus pode usar pessoas, com certeza. Deus pode usar pessoas e Deus usa pessoas. E quem sabe, Deus não está agora me usando na sua vida para dizer para você, para colocar a sua confiança nele. Amém. Porque ele pode todas as coisas. Amém. Não há impossível para Deus. E de repente, Deus pode estar me usando agora para dizer isso para você. Confie nele. Creia nele. Amém. Há possibilidades nele, porque todo o poder está nele. E ele sabe a sua dor, sabe o que você está passando, e ele sabe inclusive o seu limite. Amém. E ele vai intervir antes de você chegar no seu limite, porque ele é o seu Deus, Amém. o seu ajudador. Olha só, nós Né? temos aqui uma participação justamente que vem, sabe, confirmar aqui o que você está falando, Rogério. Bom dia, amados. Eu sou de Águas Belas, Pernambuco. Sou presbiteriano e amo a Rede Super. Amém. Orem por minha família. Parabéns para vocês. Vocês são bênção na minha vida. Obrigado. Espero em Deus um dia conhecer vocês pessoalmente. Isso é tranquilo, né? Deus é o Deus de conexões, de fazer essas possibilidades, né? De nós estarmos aí. Ou quem sabe você vem aqui, enfim. Ou quem sabe a gente se encontra no meio do caminho. Deus sabe, né? Realmente a busca faz a diferença. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, né, quando me buscardes de todo o coração. Amém. O segredo é buscar de todo o coração. Exatamente. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo, né? Sim. Buscar confiando no Senhor. Os homens poderão te decepcionar. Deus não. Os homens poderão frustrar os seus planos. Deus não. Os homens poderão te trair. Deus não. As pessoas poderão virar as costas para você. Deus não. Ainda que você não entenda o agir de Deus, Deus não vira as costas para você. É muito lindo quando a gente olha lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus estava ali na cruz para ser crucificado e Jesus diz, Pai, por que me desamparaste? Ali naquele momento, Jesus sofreu o desamparo de Deus, o Pai, para que nós nunca mais viéssemos ter essa dor do desamparo, para que Deus não virasse as costas para nós. Então, Jesus suportou a dor de ter o Pai virando as costas para Ele, para nós termos a certeza de que o Pai nunca vai virar as costas para nós. Graças a Deus por isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.